Olá, estudantes, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Saudade de todos vocês. Então, hoje eu vim aqui com um pequeno material que eu preparei, esse vídeo, para complementar o material dos PETs, do Plano de Estudo Tutorado do Governo de Minas. No sentido de que o PET, às vezes ele traz conceitos, traz palavras que vocês não estão muito familiarizados, e isso vem de num ritmo acelerado, né? Então, às vezes, é difícil para vocês acompanharem. Apesar da qualidade da aula transmitida, tem muitas palavras ali que talvez seja bom a gente falar de forma mais vagarosa, de forma mais atenciosa. Então, vamos lá alguns conceitos que vão ser essenciais então, para o conteúdo de história do 8º ano, previsto para o 8º ano, beleza? Olha só. Primeiro que eu destaco aqui, idade moderna. Como assim moderna? Então era um pessoal que estava moderno no jeito de vestir, nos hábitos? Não é bem isso, tá? Idade moderna recebeu esse nome em relação ao período após a Idade Média. Idade Média tinha aquela coisa do feudalismo, que vocês devem se recordar lá do 7º ano. Então a gente está entrando aqui na Idade Moderna, né? E ao longo desse período, a gente tem algumas características básicas. Por exemplo, na Idade Moderna, um grupo social com bastante poder político, grupo social com acesso ao governo, era principalmente a nobreza. Isso nós estamos falando de Europa, né? Então, a nobreza é quem? Ora, nobreza é formada por reis, duques, barões, viscondes. É o pessoal que tem título de nobreza. E esse título de nobreza, ele tem muito a ver com o nascimento, né, com a família de origem dessas pessoas. Então essa é a nobreza, né? E a nobreza também, ela tem privilégios. Então na maior parte da Europa, alguém da nobreza raramente era julgado pela justiça. Alguém da nobreza praticamente não pagava imposto. Então a nobreza ela era cheia de privilégios que passavam de pai para filho, certo? Também que na monarquia, né, que é quando um rei governa, uma rainha governa, e a gente tem assim, uma sequência de reis e rainhas da mesma família, isso se chama dinastia. Então, por exemplo, na Inglaterra existiu os Stuart, os Tudor, e o Brasil teve também a sua dinastia, que era a família Bragança e Orleans, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, quando você tem uma sequência de reis da mesma família, isso é uma dinastia, certinho? Da Idade Moderna, tá? Cleros são as pessoas que têm cargo na igreja. Parte do clero, então, o próprio Papa, cardeais, bispos, padres, certo? E a gente tinha o clero católico, né, na maior parte da Europa Ocidental, mas na Inglaterra, por exemplo, tinha também o clero anglicano. Era uma tendência que o clero e a nobreza fossem aliados, certo? Burguesia. Esse é um grupo que surge lá no finalzinho da Idade Média, que vai se fortalecer ao longo da Idade Moderna e na passagem para a Idade Contemporânea. Burguesia, naquele período, eram comerciantes, eram banqueiros e os donos das primeiras fábricas, das primeiras oficinas, quando a gente falar ali de Revolução Industrial. Tá? Então, é um pessoal rico também. Lembra que a nobreza era rica? A nobreza era rica. A burguesia também tinha riqueza. Só que a riqueza da burguesia está mais ligada aos negócios. Não é tanto aquela coisa do privilégio de sangue, certo? Antigo regime, que é uma palavra que vai aparecer no material do PET também. Antigo regime não tem nada a ver com regime de alimentação. Não é aquele regime que deu errado por causa da quarentena. Não é isso não. Antigo regime, a gente vai chamar sobre um modelo político, social, econômico, com algumas características básicas. Vamos lá. Na política do antigo regime, então, tem a ver com absolutismo monárquico. Ou seja, reis, rainhas que governavam praticamente da forma como quisessem. Não tinha limite pré-estabelecido para os poderes desses reis e rainhas. É como se a vontade deles fosse o governo. Simples assim, certo?
o rei era visto como um representante da vontade de Deus na terra, um escolhido de Deus, então estaria errado, seria até pecaminoso questionar o rei. É o que vão chamar de direito divino dos reis. Né? Então é como se o poder do rei tivesse uma ligação aí com Deus. Complicado. Também no antigo regime você tem uma sociedade em estamentos. Como assim? Ora, isso significa que a posição de nascimento do indivíduo determinava as suas condições de vida em muitos aspectos. Então, alguém da nobreza, alguém que nascia na nobreza, continuaria na nobreza. Mas um camponês, por exemplo, não se tornava nobre, certo? E as pessoas da burguesia também raramente se tornariam nobres, certo? A nobreza costumava ser fechada, então pessoa da nobreza geralmente se casava só com pessoa da nobreza. E o clero? Bom, como o clero e a nobreza eram aliados, era muito comum as famílias escolherem até um filho, né, que pudesse ser um bispo. Por exemplo, porque bispo não era só uma questão, um bispo não era só um status de poder. Um bispo não era só um status religioso. Isso significava ter alguns privilégios, por exemplo, cobrar impostos sobre uma região, certo? Na economia, era uma economia mercantilista. Os reis interferiam nos preços, nas taxas de importação. Importação é comprar de outro país, de outra região. Nas taxas de exportação, então você tem um controle da economia bastante forte por parte dos reis. Outra palavrinha, então, que a gente já falou, mas vamos frisar. O que é uma monarquia? Ora, uma monarquia é quando o governo é feito por uma pessoa. Se a gente fosse pegar o significado da palavra, mais ou menos isso, né? Então, você tem um rei, ou uma rainha, ou um imperador, ou uma imperatriz, que governa uma determinada região, com as seguintes características. É um poder hereditário, passa de pai para filho, e, a princípio, um rei e uma rainha governam de forma vitalícia, ou seja, até morrer, ou enquanto tiver condições físicas, né? Já teve situações de reis que foram afastados pela doença, por algum outro problema de saúde, por algum problema de saúde. Já a república, né, que é o caso do Brasil atual, numa república, geralmente o chefe de Estado ele tem um tempo de governo já estabelecido. Então, presidentes em vários lugares do mundo têm 4 anos de mandato, podendo se reeleger, vai depender do país. Tem países que têm reeleição, tem países que não têm a reeleição. Tá? E muitas das vezes esse cargo ele depende de voto. Então, na República, o poder não passa de pai para filho, né, como acontece na monarquia. Guerra civil. Em alguns momentos a gente vai falar de guerra civil. É uma guerra que acontece dentro do próprio país, entre partes daquela sociedade. Então, um grupo dentro daquele país entra em guerra com o outro. Isso é uma guerra civil, certo? Outra palavra importante, ó, parlamento. Parlamento pode ser entendido como congresso. No nosso caso, onde ficam deputados e senadores, certo? Então, o parlamento, ele equivale ao poder legislativo. Às vezes a gente fica até sem entender para que aquele tanto de deputado e senador, qual a função deles. E eles têm várias funções. Por exemplo, eles fiscalizam o executivo, eles aprovam leis, eles votam sobre o orçamento, que é onde vai ser gasto o dinheiro público. Então, o parlamento tem um papel muito importante. Teoricamente, né? Não quer dizer que todo parlamento desempenha bem esses papéis, mas em tese eles têm um papel muito importante. Parlamentarismo é o sistema de governo onde o chefe de governo não é um presidente, é um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro é escolhido justamente pelo parlamento, pelos deputados e senadores. Aí pode ser que a gente está falando de uma coisa antiga e tal. Não necessariamente. Tem muitos países que hoje funcionam através do parlamentarismo. E existe até um debate se o parlamentarismo não seria interessante para o Brasil. Certo?
Metrópole. Vai ser importante pensar em metrópole. Metrópole é aquele país que detém algum domínio sobre outros territórios. Então, por exemplo, na relação Brasil e Portugal, Portugal era metrópole, dominava administrativamente o Brasil. E o Brasil era o quê? A colônia, é a região dominada. Né? Até no vídeo do PET, eles chegam a usar a palavra capital para se referir à Inglaterra em relação às suas colônias. Não é legal isso, tá? Não é capital, é metrópole. Então a Inglaterra tinha colônias onde hoje é os Estados Unidos, por exemplo. E Constituição? Constituição é um livro com as principais leis de um país. Ele reúne, né, as leis básicas de um país. Né? A Constituição brasileira que está valendo é a que foi escrita em 1888. Mas o Brasil também já teve outras constituições. E por que uma Constituição é importante? Porque a Constituição ela define direitos e deveres dos cidadãos, mas ela também coloca certos limites à atuação dos políticos, para equilibrar, para que não seja aí um governo totalmente autoritário. Isso quando a Constituição é obedecida. Certinho? Então esses eram os conceitos principais. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor. E na sequência a gente fala um pouco sobre o caso específico da Inglaterra. Por quê? Esse momento que a gente está estudando da história é quando o antigo regime vai entrar em crise. E um dos primeiros lugares onde ele vai entrar em crise, onde vai ser questionado esse antigo regime, é na Inglaterra. Então, até o próximo vídeo onde a gente fala mais diretamente da Inglaterra.